Doutor José Bento, que faz tempo que eu não vejo. Tudo bem com o Você senhor? tá boa? Tudo bem? Sempre elegante. Muito obrigado. Prazer em recebê-lo, doutor Prazer José é meu Bento. estar aqui. A conversa é espessamento endometrial, que o doutor José Bento explicou logo no começo. É aquela camadinha que envolve o útero que Isso. fica espessa. Internamente. Então, é como se fosse, imagina um tapete internamente que recobre todo o útero internamente, na cavidade uterina. E esse tapete, por vários fatores que nós vamos discutir aqui, ele aumenta, ele fica espessado. E aí pode ser sinal de problema. Perdão, Pelegrino. Ah, e ali? Eu ia falar. Então, é dentro do útero, a camada Exato. interna do útero. Camada interna. Esse endométrio é aquela camada que descama toda vez que a mulher vai menstruar. Então, essas células endometriais que saem para fora do útero uma vez por mês e vão molhar o absorvente, por exemplo. Tá. Ocorre que essa camada pode ficar mais espessa do que mais espessa. o que deveria. Ela tem duas fases. Então, ela tem uma fase proliferativa no começo do ciclo menstrual. Essa fase proliferativa é uma fase estrogênica e hipertrofia esse endométrio, deixa ele mais espessado. E tem a fase, que é a fase secretória, que é a segunda fase do ciclo menstrual. Então, a fase proliferativa estrogênica e a fase secretória progestacional. Então, tudo isso é para preparar o endométrio, o útero, internamente para receber o embrião. Quando há um desequilíbrio entre esses dois hormônios, estrogênio e progesterona, isso que causa. há então um espessamento. Por exemplo, no ovário policístico. A mulher que tem ovário policístico, ela não tem ciclos ovulatórios. Ela só tem então a primeira fase do ciclo menstrual. Estrogênica. A fase estrogênica, proliferativa. Então ela prolifera e aí menstrua. Às vezes tem atrasos menstruais. Essas mulheres então têm mais espessamento endometrial. E na menopausa? Na menopausa. Quando acontece a menopausa, não tem estrógeno. A característica da menopausa é a mulher não produz mais hormônio. Hormônio, estrogênio, progesterona, testosterona, são os hormônios ovarianos. Ela não produz mais. Essa é a característica da menopausa. Quando acontece isso, se não tem estrogênio, o endométrio, aquela camada, o tapetezinho tem que estar fininho. Tem que estar fininho quanto? Até 4 milímetros. A gente consegue medir pelo ultrassom. Se ele apresenta mais do que 4 milímetros, é um espessamento endometrial. E ela tem escape ou não? Pode ter. Quando Aconteceu ela tem, com uma amiga minha. A maior causa de escape, sangramento na menopausa, depois da menopausa, a maior causa é atrofia do endométrio. Ele fica tão fininho, mas tão fininho que sangra. Às vezes as mulheres que usam aquele DIU medicado que tem progesterona, fica tão fininho que sangra. Então, é por atrofia endometrial. Que é o oposto. Que é o oposto. Não é problema. O problema é o inverso, quando tem excesso de estrogênio. Quando tem excesso... Onde tem excesso de estrogênio? Nas mulheres da menopausa. As mulheres mais cheinhas, que tem mais gordurinha. Essa gordura, ela produz estrogênio e vai fazer com que o endométrio fique mais espessado. E aí começa a ter um risco maior de câncer de endométrio. Então, espessamento endometrial é câncer de endométrio? Não. Não é isso, mas existe uma chance maior. Muito interessante. Vamos aos mitos e verdades? Vamos embora. Doutor José Bento, é mito ou verdade que o espessamento endometrial é o mesmo que a endometriose? Não. Endometriose é quando o endométrio cresce fora do útero. Espessamento endometrial é um espessamento do endométrio dentro do útero. Endometriose é quando a mulher, quando ela menstrua, ela também tem sangramento dentro da cavidade abdominal. E esse sangramento dentro da cavidade abdominal, essas células endometriais, são limpas pelo sistema imunológico. Quando a mulher não consegue, o sistema imunológico dela não consegue limpar totalmente essas células endometriais, pode então haver um crescimento dessas células e aí dá a endometriose. Não tem nada a ver com o espessamento endometrial. É mito ou verdade que o espessamento do endométrio pode evoluir para câncer? Então, o espessamento do endométrio não é câncer.
né? E não é uma evolução, mas é um sinal. Quer dizer, uma mulher que está na menopausa, ela vai fazer um ultrassom endovaginal, mas não teve sangramento, não teve nenhum sintoma, ela vai fazer esse ultrassom preventivamente, que toda mulher deve fazer, pelo menos uma vez por ano. Faz o ultrassom endovaginal e lá tem um espessamento endometrial, 10% desse espessamento endometrial pode ser um câncer de endométrio. Não é que ele vai evoluir, não é já isso, mas ele já 10% pode ser um sinal de câncer de endométrio. É mito ou verdade que terapia de reposição hormonal pode ser a causa do espessamento endometrial? Sim. Eu não falei 4 milímetros? Falou. Quando a mulher, depois da menopausa, apresenta um espessamento, se tiver mais do que 4 milímetros, é problema. Ah, não, mas eu estou fazendo reposição hormonal. Ah, não, então não é mais 4 milímetros, é 1 centímetro, são 10 milímetros. Quer dizer, se você está fazendo reposição hormonal e tem um endométrio até 10 milímetros, não tem problema, é por causa do estímulo hormonal. Agora, se for acima de 10 milímetros, aí sim pode ser sinal de problema, precisa ser investigado. Perfeito. E aí, sempre a régua quem vai dar é o ultrassom endovaginal. Aí você fala assim, poxa vida, mas 4 milímetros, dá pra ver isso. É impressionante como dá pra ver no ultrassom endovaginal, ele é muito sensível. Então dá pra ver exatamente o tamanho. 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, dá pra ver direitinho. É mito ou verdade que somente mulheres após os 60 anos podem ter essa condição? Não, de maneira nenhuma. É lógico que mulheres acima de 60 anos a gente fica mais preocupado, né? Mas uma mulher, por exemplo, jovem, pode ter um endométrio muito espessado. Por exemplo, quando a mulher está no início da gravidez, quando ela está com 4, 5 semanas de gestação, hoje mesmo atendi uma paciente, ela está com 4 semanas e meia, ela tem um endométrio bem espessado, de 15 milímetros. Comecinho da gestação, 4 semanas e meia é um mês. Está no primeiro mês de gestação. Então tem um estímulo hormonal muito grande e esse endométrio está bem grosso, não aparece ainda o saco gestacional, ele está se desenvolvendo. Então daqui uma semana já vai aparecer o saco gestacional. Dali 2 semanas já o saco gestacional com o embrião. Então tem que aguardar realmente a evolução do início da gravidez para... Agora, mulher jovem, você vê que espessamento endometrial pode aparecer em qualquer idade. É lógico que depois de 60 anos a gente fica mais preocupado, porque pode ser um sinal de câncer de endométrio. É mito ou verdade que todo espessamento endometrial precisa de cirurgia? Olha, precisa atenção, não é que precisa de cirurgia, né? Mas você precisa ficar mais atento para saber exatamente o que é. Então, por exemplo, dependendo do espessamento do endométrio, no caso de uma mulher jovem, por exemplo, que está querendo engravidar e tem atraso menstrual, é por causa da gravidez, então não precisa de cirurgia. Agora, uma mulher depois de 60 anos que tem um espessamento endometrial, precisa pesquisar por que ela está com esse espessamento endometrial, se não estiver fazendo reposição hormonal. E talvez optar pela cirurgia. Exatamente. Agora você fala assim, bom, mas o que tem que fazer então? Isso. A gente tem que avaliar a cavidade uterina. Avaliar é nesse sentido, ó. Você olha lá dentro do útero, quando você identifica uma lesão, você consegue fazer a biópsia. Então, essa é um aparelho que ele tem 3 milímetros só de espessura, que olha dentro do útero. O que a gente está vendo é a biópsia. É a biópsia. Chama-se histeroscopia. Escopia é olhar, histero é útero, então é olhar dentro do útero. Agora, essa histeroscopia pode ser diagnóstica ou cirúrgica. Diagnóstica, você olhar dentro e falar assim, ó, tem um pólipo, tem um espessamento endometrial, porque tem uma lesãozinha que pode ser um câncer. Aí o médico tira e fala assim, ó, precisamos fazer então a biópsia. E é uma histeroscopia cirúrgica. Aí tem que tomar uma sedação, porque sem anestesia ela não aguenta de dor, faz uma sedação, olha lá dentro, vê a lesão, faz a biópsia e manda o médico examinar. E como é que é a cirurgia, doutor Zé Bento? A cirurgia é esterectomia. Se for um câncer de endométrio diagnosticada precocemente, você tira o útero, acabou, ela está curada. Está curada. Então a cirurgia é sempre essa, remoção do útero. Então, importante, primeiro, ultrassom. Perfeito. Ultrassom endovaginal. Fez o ultrassom endovaginal, você diagnostica então o espessamento endometrial. Aí faz a histeroscopia. A histeroscopia identificou uma lesão, fez a biópsia. Câncer de endométrio? Pronto, a mulher tira o útero e está curada. Não é nada
Agora, lógico, pode ser uma mulher jovem. Então, uma mulher, por exemplo, de 35 anos de idade. Sim, aí não vai. 35 anos de idade, aí você fala assim, bom, mas não vai tirar outro de uma mulher de 35 anos de idade que nunca teve filhos. Aí você pode, então, fazer um tratamento com hormônios, com progesterona, seguir essa mulher durante 6 meses, 1 ano, para depois falar, olha, você está curada, então você pode engravidar, mas sempre seguindo de perto essa mulher, porque esse câncer pode voltar. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa. Me dá um minutinho, doutor José Bento. Perguntas para o doutor José Bento. Doutor José Bento, esse ano que parece que acaba, mas não acaba, né? Tá ali, mas para chegar ainda tem final de Copa. Nossa, impressionante. Muita coisa para acontecer. Muita coisa acontecer esse ano, não? E ainda tem o que acontecer, meu Deus. Tem que acontecer. Se Deus quiser, coisa boa. Se Deus quiser. Perguntas então do pessoal de casa. A primeira é da Lucélia. Quais exames são necessários realizar para o diagnóstico de espessamento endometrial? Então, Lucélia, o maior, o melhor exame, né, o gold standard que a gente fala, entre os termos médicos, né, que é o padrão ouro na avaliação da cavidade uterina, é a histeroscopia. Então, já falei, histero é útero, escopia é olhar lá dentro. Existem 2 tipos de histeroscopia. Histeroscopia, então, diagnóstica, que você pode fazer no consultório médico, e existe a histeroscopia cirúrgica, que você faz sob sedação, aí faz no centro cirúrgico, que aí você pode, no caso, por exemplo, de um pólipo ou de uma lesão do endométrio, você acaba tirando para o médico patologista examinar, fazer uma biópsia. Então, melhor é a histeroscopia. Tudo via o seu médico ginecologista. Sim. Quer dizer, tem que conversar com o seu ginecologista. Fala assim, doutor, bom, estou com espessamento, fez o diagnóstico lá com ultrassom, e agora, o que eu vou fazer? Então, fazemos aí uma histeroscopia. Eu vi o doutor José Bento falar, olhar lá dentro do útero. É exatamente isso. Perfeito. Próxima pergunta da Elizabeth. Fiz o exame transvaginal e meu endométrio mediu 2,2 centímetros de espessura. Tenho 46 anos e ainda menstruo. É normal? Então, Elizabeth, não é normal. É comum acontecer com 46 anos. Por quê? Porque a mulher, depois dos 35 anos de idade, ela não ovula todo mês. Ela menstrua, mas ela não ovula todo mês. E não ovulando, como o caso que deve estar acontecendo com a Elizabeth, ela só tem a fase proliferativa do ciclo. Prolifera e descama, menstrua. Prolifera, porque você não tem ovulação. Você só tem a fase secretória, a fase progestacional, se você ovular. Porque é nessa fase que começa a produção da progesterona. Na primeira fase do ciclo menstrual, há um aumento do estrogênio. Você ovulou, começa a aumentar a progesterona, a produção de progesterona. A progesterona é um antiestrogênio natural. Cai o estrogênio, você não engravidou, você acaba menstruando. Então, existe essa gangorra. Se essa gangorra não existe no seu ciclo menstrual, você só começa a ter estrogênio. Então, você fica muito mais suscetível às doenças estrogênio dependentes. Quais são? Aparecimento de pólipo, aparecimento de mioma, aparecimento do espessamento endometrial, como é o seu caso, câncer de endométrio, câncer de mama, endometriose. Então você precisa corrigir isso. Como é que você corrige? Fala com o seu médico, fala assim, doutor, e agora? O que eu vou fazer? Ele vai te dar o quê? Progesterona, artificialmente. Existem vários tipos de progesterona no mercado. Você pode passar em creme, você pode passar um comprimidinho que você introduz intravaginal. Existem vários no mercado. Sempre é bom hormônio você usar por via transdérmica para evitar primeira passagem no fígado. Você fazendo isso aí vai diminuir. Porque aqui 2,5 centímetros, o doutor falou de 4 milímetros a 1. 4 milímetros a 1. A 1. Ela está com 22. É 2 centímetros. Então ela está com 22. Exatamente. É muito. Essa paciente que eu vi hoje, que está grávida, estava com 15. Ela está com 22. Exato. Então aqui é muito. Sim. Então, o que o médico pode fazer com a Elizabeth? Ela pode dar a progesterona na segunda fase, ver se isso se regulariza. Se não se regularizar, precisa investigar. Porque aí pode ser um pólipo, pode ser uma hiperplasia do endométrio e precisa ser retirado. Então, assim, sem querer ser alarmista, mas com responsabilidade, Elizabeth precisa ver isso. O importante, Elizabeth, saber o seguinte: espessamento endometrial
quer dizer câncer de endométrio? Não. Só 10% das pessoas, das mulheres que têm espessamento endometrial, têm câncer de endométrio. Agora, 80, 90% dos cânceres de endométrio têm espessamento. Entendeu? Quer dizer, não quer dizer que seja, mas você precisa ficar atenta. Próxima pergunta da Cristina. A hiperplasia endometrial faz a mulher sentir ondas de calor similar ao período da menopausa? De jeito nenhum, Cristina. Hiperplasia endometrial é um espessamento endometrial, né? Pode ser causado por um descontrole hormonal, mas não tem nada a ver com as ondas de calor. Ondas de calor, quem dá é diminuição do estrogênio. Então, hiperplasia é o contrário. Quer dizer, o excesso de estrogênio que vai te dar hiperplasia no útero, mas não dá sintoma. O que pode dar hiperplasia endometrial é sangramento, irregularidade menstrual, isso sim. Mais uma. Maria Elza. Minha mãe tem 70 anos. Apresenta espessamento do endométrio, olha lá, 1,5 cm, 15. Miomas uterinos e cistos. Que complicações podem ocorrer na esteroscopia? Então, Elza, a esteroscopia, se for a diagnóstica, nenhuma complicação. Imagina, é muito raro você ter uma perfuração uterina por causa da esteroscopia. É um método em mãos habilitadas, médicos habilidosos que estão acostumados a fazer esse tipo de intervenção. Não tem problema absolutamente nenhum. Tem que fazer. 15 milímetros, 1,5 centímetros, numa mulher de 70 anos de idade, precisa descobrir o que está acontecendo dentro desse útero e fazer uma biópsia. E aí sim, com a biópsia, um médico vai tomar alguma decisão. Mas eu não entendi muito bem a pergunta. Ela fala, que complicações podem ocorrer? Não tem complicação, nenhuma. Pelo contrário. Complicação é se você não fizer nada. Então, espessamento do endométrio não tem sintoma? Espessamento do endométrio não tem sintoma. É diagnosticado pelo ultrassom endovaginal. Agora, pode ser que a mulher, por exemplo, esteja na menopausa e comece a ter um sangramento. E aí ela vai fazer um ultrassom, aí apareceu o espessamento endometrial. Então, às vezes, o espessamento do endométrio pode dar esse sangramento, mas nem sempre. Conversei com o Dr. José Bento, que é médico ginecologista. O site do Dr. José Bento é drjosebento.com.br e no Instagram você encontra o Dr. José Bento como @josébento. Acho que é o nosso último encontro esse ano. Poxa, é verdade. Muito obrigada por tudo, mais um ano, hein? Obrigado a vocês pelo convite, adorei, é sempre muito bom estar aqui. Tenho vários retornos, as mulheres adoram o programa. Que legal. É engraçado, porque mesmo com a internet, com tanta informação na internet, mas às vezes um programa você gosta de você escutar um assunto assim, um espessamento endometrial, uma coisa inusitada, diferente, que a mulher nem imagina que possa existir. Então, elas gostam muito, o retorno é muito grande. Você está de parabéns pelo seu programa. É uma equipe. E é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu acho que é gostoso às vezes ver ao vivo e é gostoso rever no YouTube, como o pessoal busca o YouTube com esse, porque é um conteúdo eterno. Exatamente. A menos que a medicina evolua e os parâmetros mudem e tal, mas assim, a explicação bem dada, por uma fonte de confiança. É um privilégio nosso, viu? Que bom. Privilégio nosso recebê-lo. Fico contente. Olha, muito obrigada. Junto, então, ano que vem, se Deus quiser. Bom final de ano, seguramente. Muita saúde, muita paz para você, seus familiares. Obrigada. Muito obrigada. Tudo de bom. Fiquei emocionada de agora despedir do Dr. José Bento. Desejo mesmo até o ano que vem, doutor. Muito obrigada, viu? Com amor. Muito obrigada.